Bom dia mais uma vez, o Felipe está aqui conosco. Olá, Felipe, Ludmila também. A Bom gente vai, dia. a gente vai começando, mas a gente tem uns minutinhos ainda. Então, estava, Felipe, conversando aqui com a Ludmila sobre a primeira aula que houve essa semana da nova turma e como foi essa primeira impressão para ela. É, ela já está estudando, já está lendo, então a gente fica feliz por isso, né? Bom, a gente vai começando e conforme as pessoas forem chegando, a gente vai talvez retomando o assunto. Mas como eu estava dizendo no início para vocês, sejam todos bem-vindos mais uma vez, é sobre esse tema que traz uma certa polêmica, tanto para quem é paciente como para quem é o magnetizador. E o tema que eu escolhi foi captando as dores do paciente, né? Então isso representa um temor restritivo, ou seja, é um temor que nos impede de avançar, ou isso significaria uma outra situação, uma eficácia de um tratamento? Então eu coloquei nessa pergunta dois extremos, digamos, dessa discussão, para a gente entender um pouco sobre cada nuance existente. Bom, então, eu acho interessante a gente abordar esse assunto porque nós estamos com uma formação agora, que iniciou essa semana, já tem uma turma transcorrendo, e nessas formações, nessas turmas, é natural a gente ter, por exemplo, as pessoas que já têm um certo conhecimento sobre as práticas de imposição de mãos, e tem pessoas que não conhecem absolutamente nada, né? É raro nós encontrarmos uma certa uniformidade das pessoas que estão conosco. E é interessante porque nesse início, quando a pessoa não conhece nada, ela vai trazer uma série de dúvidas e de questionamentos, a gente já tratou isso em outro encontro que a gente teve, sobre as crenças limitantes que ela coloca sobre si própria, tá? Mas essa crença, que eu também chamo de limitante, sobre esse assunto, é um pouco diferente, não é uma crença limitante sobre em relação à capacidade que o magnetizador tem de executar tal ou tal tarefa, mas é um pensamento de contrair um agravo, contrair um desarranjo, um desequilíbrio. E, por incrível que pareça, essa é uma situação frequente que muitas pessoas me colocam aqui no Brasil, na França, Portugal, vários locais por onde a gente transita. Então, eu achei interessante trazer essa discussão aqui para vocês, né? E a propósito, por conta dessa discussão, eu vou rememorar aqui com vocês um pouco do que um dos assuntos que o Dupotet traz no seu livro, talvez aqui no Brasil, pelo menos, o livro mais famoso dele, que é o Manual do Estudante Magnetizador. Então, eu vou mostrar aqui para que vocês possam ver. Mesmo quem não está conosco estudando presencialmente, pode estudar em paralelo na sua casa, nas suas casas, enfim. Então, vou mostrar a capinha. Esse é o livro, que foi traduzido pela equipe da Ana Vargas, em Pelotas, já tem alguns anos, tá? E esse livro é super didático, ele é super didático. Faço questão de mostrar para vocês outra coisa também. Esse é o original, tá? Que eu adquiri nas minhas andanças pela França. Esse é o original em francês, 1854. Então vejam que ele tem uma outra espessura, tá? Mas está aqui, Manual do Estudante Magnetizador, e vocês já devem ter visto essa figura em algumas imagens da internet, enfim, essa é a figura original do livro aqui da capa do Barão do Poté. Pois bem, então, o Dupotet, ele traz determinada parte do livro dele, o que ele chama de perigos físicos, né? Perigos físicos ao se tomar contato com uma pessoa adoecida. Mas ele diz para a gente que esse perigo físico ele não existe apenas em relação ao magnetizador, a quem vai aplicar o fluido, quem vai dispensar o tratamento, mas ele notou muitas ocorrências interessantes acontecendo com sonâmbulos que ele colocava no sonambulismo magnético, evidentemente, e, de certa maneira, captavam esse desconforto da pessoa em sofrimento. Então, o que o Baron de Poté notou é que, para as pessoas consideradas bem sensíveis, bastavam 20 a 30 segundos de aplicação do fluido para que as crises
se instalassem nessas pessoas sensíveis. É algo bastante interessante. Quando a gente passa a magnetizar, pessoal, para quem está entrando agora nesse universo, né, vocês vão perceber que existem graus diferentes de sensibilidade. Isso se aplica tanto ao magnetizador quanto ao paciente, mas tem pessoas extremamente sensíveis, e isso a gente tem relatado na literatura, nas obras mais famosas, algumas pessoas, pelo simples contato do magnetizador, aí o contato mesmo, encostando na pele da pessoa, a pessoa já manifestava alterações. E a gente não está dizendo aqui para vocês sobre os processos conhecidos da hipnose, não é nada disso. A gente está dizendo que, pelo intercâmbio fluídico que já tinha sido previamente estabelecido entre magnetizador e paciente, o simples contato já deflagrava crises nessa pessoa extremamente sensível, né? Então, era comum, ali na França do século XIX, estamos falando dos anos 1800, os magnetizadores trabalharem em conjunto com os sonâmbulos, eles colocavam a pessoa em sonambulismo e essa pessoa sonâmbula começava a inventariar ou analisar ou investigar o que o adoecido trazia. Lembrando para vocês mais uma vez, eram comuns 3 figuras, tá? O magnetizador aqui de um lado, o sonâmbulo, perdão, que trabalhava em conjunto, e tinha a figura do médico que levava o seu paciente até essas 2 pessoas para ser investigado pelo sonâmbulo. Então, isso foi muito praticado na França de maneira séria. E o sonâmbulo, por vezes, tocava o adoecido, né? Nesse estado sonambúlico, ele não tem uma certa percepção, digamos, de gravidade, de saber que aquele mal oferecido, né, ou apresentado pelo paciente pode ser captado. Então, quando o sonâmbulo era tirado desse estado pelo magnetizador, ele começava a sofrer esses desconfortos apresentados pelo doente. Bem interessante, tá? Então, o Dupotet, ele comenta no livro dele umas situações bem curiosas, né? Eu vou citar aqui para vocês poderão ler depois. Uma certa vez, uma sonâmbula foi colocada em contato, ela tocou uma senhora que sofria de uma artrite gotosa, ou seja, tinha gota, né? Ou a gente conhece hoje por gota, e durante o estado sonambúlico nada aconteceu. Mas quando a sonâmbula sai desse estado, ela começa com dores importantes nas articulações dela, né? Ela começa a ter uma grande dificuldade de movimentar a sua mandíbula. Então, ela fica no estado de trismo, como a gente conhece em medicinês, trismo. Então, essa contração exagerada aqui do músculo masseter prejudica a abertura bucal. Mas não para nisso, a coisa vai além. Essa pessoa fica toda enrijecida, com o corpo todo enrijecido, e ela precisa de ajuda, porque ela não consegue deambular, se locomover, ela precisa de ajuda para ser colocada em outros cômodos da casa, onde ela vivia, tá? Outro fato que o Dupotet reporta é que essa pessoa não conseguia também se movimentar nem para entrar ali no que eu entendi, na tradução está como carro, mas na época não existia carro, então eu interpretei como uma carruagem, né, o que era o meio de transporte da época, uma carroça sendo conduzida por cavalos, provavelmente. E essa pessoa, por conta da limitação que ela tem da abertura bucal, ela não consegue mastigar, então ela precisa tomar sopa e sendo ajudada ainda. Isso é bastante interessante pelo contato que teve com essa pessoa adoecida. Primeira coisa que eu quero... Bom, esses efeitos, eles duram por 3 dias, tá? Até que tudo isso se minimiza. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês na nossa conversa de hoje é que, dentro desse imaginário que nós temos sobre captar a dor do paciente, muito veio dessa tradição exatamente do sonâmbulo, né? O sonâmbulo não podendo tocar uma pessoa. E aí, vocês vão compreender algumas outras coisas que vocês já devem ter ouvido, e isso tem um fundo de verdade, isso tem uma explicação, em que uma pessoa sonâmbula, e aí a gente está falando de um cenário fora do magnetismo, mas a pessoa sonâmbula, na casa dela, transitando pelos cômodos,
ela não deve ser despertada e principalmente tocada, porque ela pode se impressionar e isso pode gerar uma repercussão e ela pode captar sensações desagradáveis. Vejam, isso é bem interessante. A gente está falando de um cenário diferente em que existe uma expansão do campo fluídico, muito provavelmente do sonâmbulo. Tá? Então, não é o mesmo fenômeno pelo qual passa o magnetizador. Tá? Então, a Dupotet ele começa falando desse perigo físico, desse contato com relação ao sonâmbulo e adoecido. Tá? Então, esse é um primeiro exemplo. O Dupotet, ele comenta também que algumas pessoas, nesse estado ainda de maior receptividade, sensibilidade, podem captar outros sintomas que a pessoa adoecida manifesta. Tosse, né? Contrações involuntárias do corpo, ele relata, nesse simples toque. Tá? Então, vejam, isso não acontece durante o estado sonambúlico, mas logo após encerrado pelo magnetizador estado sonambúlico. Então, a gente vê uma diferença de situação. Né? Quando eles estão adormecidos, então, só reforçando isso, nada ocorre. E aí, nesse livro do Dupotet, né, o Manual do Estudante Magnetizador, ele comenta um outro achado interessante também, mas aí não é uma experiência própria, já é a experiência do Puigseguir. Para quem não sabe, o Puigseguir ele deu uma contribuição enorme nessa compreensão do sonambulismo, e a gente aborda isso nas formações, mas ele ele teve várias pessoas que ele colocava em sonambulismo, e uma dessas pessoas se chamava Vielet, né? Então ele começa a perguntar, a indagar, a título de aprendizado, de aprofundamento dos conhecimentos, como que isso se dava no organismo do sonâmbulo. Então é o Vielet respondendo no estado sonambúlico, bem interessante. E aí o Vielet comenta que algumas doenças apresentadas pelas pessoas não deveriam ser foco de atenção do magnetizador. E aí eu reporto aqui para vocês alguma. O Vielet, em estado sonambúlico, comenta: epilepsia é uma delas, né? O escorbuto, que é uma doença, eu diria, praticamente extinta nos dias de hoje, que é uma doença decorrente da deficiência de vitamina C, aquela doença dos navegadores, da época das grandes navegações, em que os marinheiros ficavam um tempo demorado no mar para cruzar os oceanos, e não tinha, acabava o estoque de fruta, acabava o estoque de vitamina C, e eles começavam a manifestar sangramentos gengivais, e muitos padeciam por conta disso, né? A gente praticamente não vê essa doença. Para vocês terem uma ideia, eu, dentro da medicina, nunca vi, já tenho aí 20 anos de formado, nunca presenciei o escorbuto. Diarreia, paralisia, a gota ciática, como o Dupotet coloca, né, reportado pelo Vielet, catalepsia, sarna, escrófula. Para quem também não conhece, escrófula é uma doença que a gente vê muito menos hoje, já foi bem impactante há muitos séculos, e a escrófula representa um acometimento linfático ganglionar pelo bacilo da tuberculose, né? Então, a micobactéria. E a micobactéria, ela não prejudica apenas o tecido pulmonar, prejudica também os linfonodos, que é o nosso tecido que compõe o nosso sistema linfático. Ela pode prejudicar também determinados ossos do nosso corpo, coluna, por exemplo. Então, quando afeta a coluna, tuberculose óssea recebe até um nome que chama mal de Pot, que é o médico que descobriu essa doença, enfim. Mas, inclusive, doenças venéreas. Então, epilepsia, doenças venéreas, escorbuto, diarreia, enfim. Esse Vielet fala que o magnetizador não deveria se ocupar disso. Isso é, na minha opinião, questionável, tá? Questionável. Até porque, se a gente for analisar, na época medieval, o que os magnetizadores faziam, eles atuavam exatamente sobre esses pacientes com essas feridas abertas, essas escrófulas. E um grande nome de destaque desses magnetizadores estava ali na região da Irlanda, que era aí vocês me perdoem a pronúncia, mas escreve Geatrax, e provavelmente a gente diria Diatrax, tá? Era um magnetizador
irlandês que tocava as feridas abertas das pessoas e curava essas feridas. Muito interessante. Então, a gente precisa compreender, saber filtrar, saber analisar e interpretar aquilo que um sonâmbulo está dizendo. Mas qual que era a preocupação? E a resposta do Vielet era justamente para que isso não fosse transmitido ao magnetizador, tá? Tudo bem? Então, o Dupotet, ele reporta isso, e aí ele começa falando sobre os exemplos que aconteceram com ele. Então, ele traz alguns casos, e ele fala de um tísico. O tísico é o sinônimo para a pessoa que é portadora de tuberculoso, né? E um paciente também que havia ingerido mercúrio, provavelmente numa tentativa de suicídio. Ele não descreve com tanta profundidade. E nesse caso do tísico, da pessoa afetada por tuberculose, ele começa a sentir dores no peito, logo depois. Geralmente isso não ocorre imediatamente, ali, instantaneamente no atendimento, né? Dores no peito. E para essa pessoa que ingeriu mercúrio, depois de ser atendida, o Dupotet começa com dores nos ossos e nas articulações das mãos também. Algo bastante interessante, articulação dos dedos e do punho, porque a gente sabe que o mercúrio ele tem uma atração pelo tecido ósseo, tá? Coisas interessantes para a gente reportar para vocês. Uma outra vez, Dupotet também comenta, ele foi atender uma jovem que tinha sofrido uma luxação no fêmur, provavelmente uma luxação coxo-femoral, tá? Aqui na articulação coxo-femoral, na bacia, e ela estava, ele fala assim, consequência de um depósito linfático. Aí eu não consigo entender o que seria esse depósito linfático aqui que ele menciona na obra dele, né? E saindo da casa dessa pessoa que foi atendida por ele, ele começa a sentir dores nesse mesmo lado que a paciente tinha. Super interessante isso, né? Quando ele volta para casa dessa paciente para fazer uma nova sessão de atendimento, a dor cessa. Aí ele faz um teste, ele fica 2 dias sem ir até lá e a dor volta. Mas dói tanto a ponto de ele começa a mancar. Ele, de certa maneira, arrasta um pouquinho a perna. Isso está relatado no livro, né? Ele volta lá para casa e começa a atender, o distúrbio cessa. Então, são ocorrências possíveis, tá? Um outro exemplo que ele reporta mais no finzinho desse capítulo, ele vai atender um jovem sifilítico, mas ele descobre depois que essa pessoa era acometida por sífilis, né? E ele faz ali aquela forma de aplicação adotada por Deleuze, que Deleuze comenta nas instruções práticas de magnetismo animal, mas que não é nem estabelecida por Deleuze. Aí Deleuze bebe, né, da fonte de Mesmer, que Mesmer já reputava essa questão de ficar as pernas do magnetizador, os joelhos do magnetizador ficam em contato com os joelhos do atendido. A gente explica tudo isso nas formações. Só que uma das formas também de manifestação da sífilis é a dor articular. E durante o atendimento, né, dores atrozes nos joelhos do atendido, essas dores cessam e essas dores começam a ser sentidas pelo Dupotet. Algo bem interessante também. Ele até pergunta, olha, mas você estava sentindo dor no joelho? O paciente responde, não, eu tinha dores muito fortes no joelho, mas desapareceram. E o Dupotet começa a sentir essas dores, né? Pois bem, é claro que depois de certo tempo essas dores foram embora. Muito bem. Até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar o que está sendo dito? Vocês podem escrever já algo no comentário, aqui no chat, alguma dúvida, e já a gente responde para vocês, né? Bom, uma outra ocorrência que o Dupotet comenta, e eu não tinha me atentado, né? Eu vou até procurar colher mais informações sobre isso, mas no finzinho ainda desse texto, ele menciona que ele estava em São Petersburgo, e até onde eu sei, São Petersburgo estava na Rússia.
Nós sabemos das idas do Poté até Londres, né? Ele teve contato com médicos ali em Londres, ele ensinou médicos a magnetizar. A principal figura foi o John Elliotson, que era um cirurgião inglês. Mas ele fez provavelmente algumas incursões pela Rússia, e ele comenta de uma senhora que tinha uma doença febril, uma doença pestilenta, como ele menciona, ele não fala exatamente que doença seria. Feita aqui uma ressalva para vocês, né, pessoal? A capacidade diagnóstica que existia em 1800 era bem diferente da capacidade diagnóstica que a gente tem hoje. Mas ele menciona que essa senhora estava bem adoecida. E ali, logo depois de atendê-la, super interessante isso, ele começa com a formação de equimoses em ambos os olhos, né? Que a gente chama hoje em medicinês também uma equimose periorbital. A equimose é quando a gente, só lembrar aquela pessoa que leva uma porrada e fica com o olho roxo, tá? Ele menciona isso para nós, e essa presença, né, essas equimoses perduraram por 15 dias no Barão de Poté, né? São situações que ele conta para nós. Percebam, vejam, a gente já vai discutir mais sobre isso. Eu estou contando isso para vocês como casos possíveis. Isso não é para gerar desconforto, não é para gerar preocupação, tá? Mas nós estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que o Barão de Poté, que era uma pessoa extremamente experiente e competente naquilo que fazia, e isso sobreveio a ele de igual forma, né? Uma outra situação que ocorre e poderá ocorrer com vocês é o que a gente chama, e o que ele menciona, de inoculação sem contato. Então, tudo isso que eu mencionei para vocês seriam efeitos decorrentes do contato ali com o corpo do atendido, não é? E também existe a questão da inoculação desse fluido mórbido, né? Mas não entendam nada de pejorativo. Mórbido tem a ver com doença, tá? Esse fluido mórbido do atendido em contato com o fluido mais equilibrado do magnetizador, né? Ele comenta que ele estava num determinado hospital e ele magnetizava dois diferentes doentes que estavam separados por um andar. Ele não fala aqui, perdão, acho que em São Petersburgo também. Então, um hospital, ele não menciona qual, perdão, mas quando ele magnetizava uma pessoa em determinado andar, a pessoa de baixo entrava em crise, né? Interessante. Aí, quando ele intercalava isso, quando ele ia magnetizar a pessoa que estava no andar de baixo, a pessoa que estava no outro cômodo, no outro andar, apresentava a crise. Ou seja, existia uma certa transmissão de fluido. Fica difícil, a gente pode até conjecturar aqui com vocês e levar para discussão, mas fica difícil estabelecer qual era o fluido que transitava entre esses pacientes. Se fosse para apostar em algo, eu diria que era o fluido do próprio magnetizador transitando entre esses dois adoecidos, né? Mas é algo bem, bem curioso. Uma coisa que a gente vê na prática, e isso já aconteceu comigo também, é quando eu estou magnetizando, então a pessoa está deitadinha na maca. Isso foi reportado por seguir, inclusive, né? Então, a pessoa está deitadinha na maca e a gente tem alguns circunstantes ali ao redor, pessoas presenciando, estejam elas em pé ou sentadas, mas as pessoas sentadas começam a acusar os efeitos, né? Então, a sonolência que o atendido deitado na maca sente é a sonolência também que a pessoa sentadinha acusa. Isso é bem interessante. Isso está fartamente relatado nas obras clássicas, tá? Muito bem. Esse assunto eu escolhi porque, inclusive, na última turma que houve, que terminou agora em junho, uma das alunas perguntou, né, quais os perigos, quais os problemas que a gente poderia ter nesse contato com o atendido, e a gente vai discorrer mais sobre isso. Bom, então a primeira pergunta que eu coloco aqui para vocês, para a gente aproveitar esse tema. O que vocês acham? Isso é mais frequente, tá?
Percebam, pessoal, a gente está aqui para discutir em conjunto, para aprender em conjunto, tá? Vocês acham que isso é mais frequente e a gente correria um risco teórico maior tocando o paciente ou sem tocar o paciente? O primeiro questionamento, vocês já vão pensando aí e reflitam sobre isso, né? Uma outra pergunta que a gente pode colocar aqui para a nossa discussão hoje, se haveria doenças ou doentes, mas vamos falar assim, doenças mais propensas a serem captadas do que outras, e isso ser manifestado no magnetizador, tá? Se é possível falar isso, ou se em teoria qualquer doença tem esse potencial para acusar transformações no magnetizador. E uma terceira coisa que eu coloquei aqui é se isso vai acontecer sempre. Porque se isso vai acontecer sempre, tem pessoas que vão sair correndo, né? Então eu não quero ser prejudicado. Eu estou ali nesse processo de doação do fluido, prestando um auxílio, prestando uma ajuda, e eu não quero, obviamente, sofrer nenhum agravo, né? Então, uma terceira reflexão, acontece sempre, não acontece sempre, vocês vão pensando aí. O que eu tenho para acrescentar para vocês, né? Sobre essa questão do ser sempre ou não, depende de uma série de fatores, mas uma delas é a sensibilidade do magnetizador, tá? Quando eu digo sensibilidade, isso tem a ver com a capacidade de expansão do campo fluídico do magnetizador. Então, quando a gente se coloca a magnetizar, vamos entender assim, existem diferentes expansões desse campo fluídico, tá? Eu não estou falando exatamente em potência, mas, por exemplo, nós temos aqui a Maria. Vamos supor que ela se coloca a atender alguém, ela vai ter uma expansão do seu campo fluídico que vai ser assim, maior. Tá? Pois bem, eu vou atender um outro paciente e a expansão do meu campo fluídico vai ser assim. São características inerentes a cada um. Então, talvez nessa pessoa que seja mais sensível, vamos entender que tenha uma certa elasticidade na expansão desse campo fluídico, ela poderá captar mais essas emanações danosas que vêm do atendido. Para a gente penetrar mais nesse assunto, a gente teria que fazer só uma discussão específica com corpos sutis para vocês, tá? Eu pretendo montar uma programação específica sobre a anatomia sutil dos corpos sutis e como isso se processa, tá? Mas só para dar uma pista para vocês, minha opinião é que quanto mais nós expandimos o nosso campo fluídico, as estruturas minúsculas e atômicas que compõem esse campo fluídico, elas ficam mais esparsas entre si. Ficando mais esparsas entre si, esse nosso campo fluídico ele fica mais permeável a captar essas emanações, seja do ambiente, sejam fluidos adoecidos do atendido, tá? Então, sem alongar muito a discussão, seria mais ou menos isso. Pois bem, outro fator que a gente precisa colocar nessa equação, nessa discussão, a absorção de um fluido considerado adoecido momentaneamente, essa absorção ela não acontece apenas pelas mãos, tá? Então, quando esse nosso campo ele está expandido, nós estamos concentrados, comprometidos em fazer o bem para essa pessoa, né? A gente pode captar por outras partes, tá? Então, também não é correto dizer que sempre o desconforto vai ser acusado nas mãos. Todas as situações são possíveis, a gente discorre, mais uma vez, a gente discorre sobre isso nas formações. Então, a pessoa pode captar dores apenas nas mãos, ela pode captar em outras partes do corpo, que serão semelhantes às dores manifestadas pelo paciente, ou vai doer o corpo do magnetizador em locais que não são locais dolorosos do atendido. Todas essas combinações são possíveis, já passei por isso também, embora a ocorrência mais comum seja nós sentirmos o desconforto que equivale à dor que o paciente reporta para nós, tá? Muito bem. Bom, outro ponto que eu tenho para acrescentar para vocês. Eu gosto de enxergar, deixa eu só ver o horário aqui, só um minutinho. Eu gosto de enxergar, pessoal, essa questão de desconforto, para mim,
Essa sensação ela é sempre temporária, tá? Primeiro ponto a destacar para vocês. Mas eu gosto de enxergar essa captação de desconforto, de dor, que seja, como um dos indícios de eficácia do nosso tratamento, mas mais do que isso, é um dos indícios de eficácia de uma relação magnética bem feita, tá? Ah, Gustavo, mas o que é relação magnética? A gente pode discorrer sobre isso. A relação magnética é aquela forma de se colocar em contato energético fluido com o atendido, tá? Então, quando nós fazemos bem feita uma relação magnética coerente, bem executada, é possível que tenhamos mais sensações, tá? E por que que hoje, talvez, aí estamos aqui conjecturando, estamos discutindo, por que talvez hoje isso não seja tão manifestado, né? Não seja tão frequente e evidente? Porque o que eu observo, pessoal, as pessoas estão executando cada vez menos a relação magnética no início dos atendimentos, cada vez menos, por uma série de questões. Muitos pacientes para serem atendidos, então, principalmente para quem trabalha em grupo, né, com grupamentos, muitas pessoas para serem atendidas, aquele trabalho assoberbado, poucos magnetizadores, poucos voluntários, eu não consigo estabelecer a contento essa relação magnética, então isso é muito breve, esse contato, essa simbiose fluídica, por assim dizer, ela não acontece da maneira que deveria, não é? Então, esse seria um fator que explica. A diferença no passado é que os magnetizadores, eles tinham eles tinham mais tempo do que nós, muito mais tempo, e menos pacientes, talvez, para atenderem, né? Então, eles tinham mais tempo para se debruçar, para se dedicar sobre cada atendido, para pensar sobre o tratamento e como eles iam conduzir as sessões. Quando vocês passam, quem está nos assistindo, quando vocês passam a olhar com mais calma esses livros relacionados ao magnetismo, vocês vão encontrar relato do Potê, do Puigseguir, magnetizando a mesma pessoa por 4, por 5, por 6 horas. Tá? Então, vejam a diferença que eles tinham em comparação a nós, que vamos ficar ali 5 minutos magnetizando, 10 minutos magnetizando. Uma magnetização bem feita, em que a gente executa um trabalho bem importante, razoável, ela vai levar aí os seus 30, 40 minutos. Agora, imaginem vocês ficando sobre um mesmo atendido 4, 5, 6 horas. Olhem a diferença, né? E o devotamento também, diga-se de passagem, o devotamento que esses magnetizadores tinham, tá? Talvez, aí também uma outra teorização que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, talvez daí tenha surgido o estabelecimento da relação magnética à distância. Quando a gente passa a estudar a relação magnética, a gente vê que tem essas duas formas básicas, é o contato, então eu toco ali o corpo do atendido, ou a distância. E para quem já sacou algumas coisas, quem já leu do Potê e já está afeito aos processos dele, uma das características, né, marcantes do Potê era basear a quase totalidade dos seus processos na ação à distância. Então, ele tocava muito pouco, tá bem? Para vocês entenderem. É diferente de alguns outros magnetizadores. É a variabilidade dos processos que a gente sempre discute com vocês. Isso eu reforço o tempo todo na exame, na escola, né? Vocês vão encontrar o caminho de vocês. Então, haverá magnetizadores que vão preferir a ação do toque. Haverá magnetizadores que preferirão a magnetização à distância. Então, por conta de evitar né, para não sofrer esse agravo, esse desconforto de captar aquilo que o paciente emana, é que foram sendo desenvolvidos esses métodos à distância. E, mais uma vez, na relação magnética à distância, isso fica ainda mais evidente, né? Pois bem, o que mais eu trouxe aqui para vocês?
Para aqueles que têm receio, né, de captar esse desconforto do atendido, para resumir, não precisa ter esse receio, porque esses fenômenos, eles são passageiros, tá? Esses fenômenos são passageiros. E existe um benefício, né? No caso, para o magnetizador que atua em grupo, que é, vamos supor assim, o grupo já dispensou seus cuidados, atendeu ali 15, 20 pessoas, e dentro desse grupo tem um magnetizador que não está se sentindo bem, ele captou com mais intensidade esses fluidos de uma pessoa adoecida, basta pedir ali a algum outro magnetizador do grupo que faça a intervenção e esses efeitos passam rapidamente, tá? Para quem atua sozinho, o que eu recomendo é a autoaplicação então, a aplicação sobre si mesmo, isso minimiza em muito esse desconforto. Inclusive, no encontro que tivemos, o segundo encontro Brasil-França, o tema que eu escolhi foi exatamente esse, né? Automagnetização, em que momento ou em quais situações caberia o autopasse, e eu falei sobre isso. Um outro ponto para que vocês compreendam, tá? E para que vocês não temam essa situação do desconforto é o seguinte, vai ficar simples vocês entenderem. Quando nós voltamos ali para os fins dos anos 1700, século XIX, os anos 1800 e o comecinho do século XX, anos 1900, século XX nem tanto, 1900, porque aí depois vem D'Urville, vem o Alphonse Bouvier, e eles já começam a falar bastante das manobras dispersivas. Mas pegando Deleuze, pegando Puisséguir, pegando Dupotet e os seus contemporâneos, a prática a utilização das manobras ditas dispersivas era menor, era bem menos frequente. Então, a tônica estava em caprichar nas manobras concentradoras, né? Eles não se preocupavam, e aí também isso vem de uma interpretação da leitura das obras, tá? Não estou dizendo que eles não faziam, estou dizendo que o que a gente tem para se basear hoje são os livros, né? E essa menção, ela não é tão frequente. Mas a sensação que a gente tem quando a gente passa a estudar é que as manobras dispersivas eram feitas com uma frequência muito menor. E isso gera, por decorrência, por consequência, uma possibilidade maior de captação desses desconfortos, tá bem? Esse é um ponto, né? Um outro ponto é que aí eu vejo bem interessante, principalmente nas pessoas que estão aprendendo a executar o tato magnético, a pessoa vai fazer o tato magnético de maneira lenta, e nem se recomenda que nesse início faça de maneira rápida, tá? Mas nesse processo de aprendizado, de desenvolvimento, da interpretação do tato magnético, pelo fato de a gente ficar ali muito tempo, a gente vai captar mais o fluido, aumentando a chance de manifestação de algum desconforto trazido pelo paciente, tá? Então, são situações. O que nós constatamos na prática? Quando eu domino tanto as manobras de concentração quanto as manobras dispersivas, a gente não fica com desconforto, tá, pessoal? Então, isso eu posso assegurar para vocês, vocês podem ficar tranquilos, porque eu posso dizer para vocês que existiria um relativo equilíbrio entre a quantidade de fluido que nós despendemos para concentrar e a quantidade de manobras que dispersam. Então, vejam, vou tentar colocar isso numa balança, né? Um relativo equilíbrio. Então, no passado, talvez ficasse assim, uma preponderância muito grande das manobras concentradoras em comparação às manobras dispersivas. E aí, o magnetizador captava mais desconforto. Hoje, esse equilíbrio, ou esse desequilíbrio, por assim dizer, ele é muito mais sutil, muito mais discreto. Então, às vezes, um ligeiro predomínio das manobras concentradoras, um ligeiro predomínio das manobras dispersivas, ou seja, essas sensações desagradáveis não acometem o magnetizador. E quando a gente passa a conversar com os magnetizadores experientes, né, que estão nessa rotina
bem estabelecida de atendimento. E aí eu estou falando de Jacó, Adilson, Ana, Dr. Desir, Wagner, tantos outros, os grupos que existem espalhados no Brasil, isso não nos afeta, tá? Eu não tenho receio algum de captar nenhum fluido ou de adoecimento por conta dos atendimentos que eu presto, tá? Sinceramente, não tenho isso. Isso gera uma outra conversa que eu prefiro até explorar numa outra aula, num outro encontro nosso, que é como fazer para nos protegermos disso. E aí a gente vai falar da proteção fluídica que o magnetizador é capaz de trazer para si próprio, justamente para não absorver. Essas sensações é algo que eu faço sempre que eu vou atender, e para mim o resultado ele é 100% eficaz, tá? Gente, eu vou trazer o meu método, o meu modo, que é algo bastante simples e todos terão condição de fazer, mas cada pessoa é livre, obviamente, para adotar o seu método e perceber aquilo que funciona mais para si, né? Tá bom, pessoal? Então, assim, espero ter sido claro no que eu comentei com vocês. O que eu quis dizer, então, só finalizando, é que esse receio que nós temos de captar o fluido danoso do paciente, ele não é justificável, a gente não precisa ter esse receio quando eu domino bem as manobras. Quando eu sei empregar as manobras, principalmente as dispersivas, esse fluido danoso, ele é dispersado, ele é distribuído ou ele é liberado de nós próprios com essas manobras dispersivas. Na época, né, dos tempos áureos, eu diria, do magnetismo, principalmente na França, o que os magnetizadores conheciam eram as grandes correntes, eram as pequenas correntes, os longitudinais, mas esse emprego mais intenso dos transversais, dos sopros, isso é uma ocorrência que acaba chegando um pouco depois, e então esse raciocínio não era empregado. Para finalizar, quando eu sou capaz, vamos jogar essa conversa para um outro encontro, quando eu sou capaz de me proteger fluidicamente antes de cada atendimento, ou pelo menos naquele dia em que eu vou realizar vários atendimentos, essa ocorrência, eu diria para vocês, a chance disso acontecer vai praticamente a zero, tá bem? Pois bem, diante de tudo isso, por que nós estamos fazendo esses encontros? É para vocês entenderem a importância do estudo frequente, da leitura das obras clássicas, né? De poder ter esse contato com magnetizadores que são realmente praticantes e não apenas teóricos, porque nós temos duas classes distintas, nós temos os simpatizantes e os que leem bastante, né? E nós temos 3 classes. Tem aqueles que praticam bastante e não estudam praticamente nada, não leem nada, e temos aqueles que estudam, se aprofundam e têm a oportunidade igualmente de colocar os conceitos em prática. Tá? Então, essa seria essa terceira categoria, dos que estudam, dos que leem e dos que colocam a mão na massa. Essa seria, eu diria, uma categoria mais segura com a qual obtermos essas discussões e tirar as dúvidas, tá bom?